Olá a todos! Bom, esta é uma aula bem simples. Vamos apenas aprender a configurar o nosso render, tá bom? Eu vou criar uma pequena cena aqui só para a gente poder fazer alguns testes no render, tá bom? Eu vou criar aqui um plano e um boolean no centro. Pronto. Bom, vamos abrir a configuração do render, que você pode apertar o F10 ou clicar aqui nesse botãozinho de configuração de render. Bom, aqui é o render setup, né? A configuração do render. Eu tenho diversas configurações aqui, mas eu vou mostrar só as mais importantes, tá? Primeiramente, como vocês já sabem, aqui é marcado único, significa que eu só vou renderizar a frame que está selecionada, né? O quadro selecionado. Se eu marcar essa segunda bolinha, eu vou renderizar todos os quadros que eu tenho. Eu posso marcar aqui como intervalo e escolher de que frame a que frame eu quero que renderize, ou eu posso marcar esse de quadros e colocar aqui quais frames eu quero que o 3D Max renderize, tá bom? Mais para cima, eu tenho uma configuração muito importante, que é o tamanho de saída. Isso aqui que vai definir a qualidade do seu render, tá? Então, aqui está como 640 de largura por 480 de altura, tá? Se eu renderizar, meu render vai ter esse tamanho. Um conceito muito básico que vocês têm que entender aqui é que quanto maior o tamanho da imagem, melhor vai ser a qualidade dela, tá? Se essa imagem tem 640 por 480, e eu vim aqui nesses presets que tem aqui, ó, marcar, por exemplo, esse aqui, ó, 800 por 600. Obviamente, é maior do que esse, então a qualidade vai ser melhor. Olha aí, ó, meu render é muito maior, tá vendo? A qualidade fica melhor. Então aqui eu tenho botões com configurações já prontas que eu posso escolher e eu posso mudar o formato, né, o tipo de arquivo que eu estou utilizando. Aqui está marcado como personalizado, mas eu tenho aí uma lista enorme de tipo de arquivo que eu posso escolher, inclusive um dos melhores, que é o arquivo em HD, tá? Nossa renderização vai ser salva em HD, tá? Aí eu posso escolher o tamanho desse arquivo que eu vou renderizar. Eu vou deixar esse 1920 por 1080, que é o formato Full HD. Agora eu vou renderizar. E obviamente a qualidade desse render vai ser muito melhor, tá bom? Então aqui você consegue definir o tamanho do render que vocês estão utilizando, tá? É legal que vocês selecionem algum desses e façam alguns testes aí para ver qual é o melhor para aquela situação que você está fazendo. Tudo bem? Mas eu costumo utilizar o HD mesmo, tá? Eu vou deixar aqui como personalizado e vou deixar 640 por 480, porque este é um tamanho de saída de render básico e eu consigo fazer meus testes simplesmente utilizando esse tamanho, tá? É muito bom para fazer testes, tá bom? Bom, se eu subir isso aqui mais para cima, eu vou ter aqui a saída da renderização, aonde eu defino onde vai ser salvo o meu render, tá? Geralmente eu tenho que fazer isso antes de começar a renderizar, tá? Eu tenho que mostrar onde eu vou salvar. E puxando lá para cima, eu vou ter um menu aqui que é um dos mais importantes, que é esse de atribuir agente de renderização. Aqui eu tenho 3 botões. O que me importa é esse primeiro aqui. O que eu posso fazer com esse primeiro botão? Eu vou dar um clique nele e eu vou ter aqui outros tipos de renderização, tá? Porque o que a gente está utilizando é o render skyline, que é uma linha que vai descendo e vai renderizando o meu projeto. E eu tenho outros renderizadores aqui, tá? Ó, tem esse Nivea Array. Então tem diversos renderizadores diferentes, tá? Se você quiser selecionar alguns deles aí para fazer testes, você pode estar selecionando. Eu costumo utilizar somente 2. O Skyline, que é o que a gente está utilizando, tá? Que é o de linha de digitação. Ou este aqui, ó, Mental Ray. O Mental Ray é um dos renders mais utilizados para fazer principalmente trabalhos de alta qualidade, tá? Então, se você está querendo fazer um trabalho de qualidade com alto realismo, escolhe o Mental Ray. O Mental Ray é um dos melhores renders que tem, tá? Eu vou selecionar ele, mas ele tem um pequeno defeito, tá? Que é uma coisa que me impede de utilizar ele na maioria dos casos, tá? Por quê? Porque o Render Mental Ray, ele faz um cálculo de render diferente do Skyline, do linha de digitação. Ele renderiza por pontos, ó. Ele vai calculando os pontos e renderiza, tá? Porém, em trabalhos mais complexos, um Render Mental Ray pode demorar até horas para renderizar um trabalho, entendeu? Então, o Render Mental Ray, ele tem uma qualidade enorme, mas o tempo de render demora muito no Mental Ray,
tá? A gente vai fazer um trabalho em que vamos utilizar o MentorRay e vocês vão entender isso, mas o MentorRay demora muito para renderizar. Mesmo você tendo um bom computador, o MentorRay ainda demora para renderizar. Então eu evito usar muito o MentorRay. Eu consigo fazer trabalhos com alto realismo sem usar o MentorRay. Mas lógico que usando o MentorRay a qualidade vai ser muito melhor, tá bom? Então eu consigo trocar o tipo de render, tá? Mas eu vou clicar aqui de novo e vou deixar o render que estava, que é o linha de digitação, que faz uma linha e vai renderizando de cima para baixo, tá? Então, linha de renderização e vou dar um OK. Bom, essas são as principais configurações do render, tá? Que a gente pode estar mudando no nosso 3D Max, tudo bem? Então, até a próxima aula.